Pois é, pessoal, realmente a coisa está um pouco complicada. Caiu como uma bomba ontem a notícia da morte do candidato à presidência do Equador, é o Fernando Villavicencio. E ele foi brutalmente assassinado com vários tiros, inclusive tiros na cabeça. Ele que era um candidato de centro-direita. E a gente vai explicar para vocês o que está acontecendo, qual é a relação desse crime bárbaro que aconteceu, e a gente vai entender um pouquinho sobre a questão do Equador, América do Sul e Brasil aqui. E também a gente vai falar aqui de Tarcísio, Zema, eleições 2026 no Brasil. A gente vai tentar fazer aqui uma ligação de tudo que está acontecendo na geopolítica brasileira, tá? Na geopolítica da América do Sul, incluindo o Brasil, tá? Sendo mais claro para vocês. Bom, então não esqueça de curtir, compartilhar, dar uma força pra gente, isso é muito importante, a gente pesquisa muito para fazer esse trabalho, é material, objeto de muito estudo que a gente tem que parar para trazer esse conteúdo. Então, se você puder dar uma força pra gente, eu te agradeço e agradeço muito. Vamos começar a entender o que está acontecendo? Dá só uma olhada aí se você é inscrito no canal. Às vezes você acha que está inscrito e não está, tá? Isso é importante. Vamos entender. Vamos começar aqui. Esse é o candidato, ou era o candidato à presidência da República lá do Equador. Vamos lembrar que na América do Sul toda, depois da queda do Jair Messias Bolsonaro, só existem dois presidentes de direita. Um deles é no Equador e o outro é o Lacalle Pou. Vocês já conhecem do Uruguai. Esse era o candidato de centro-direita do Equador. É o Fernando Villavicencio. Ontem ele foi brutalmente assassinado. Eu vou colocar um trecho da imagem aqui, tá? Eu não vou colocar áudio, só para vocês verem. A única imagem que tem sobre o crime é esse, não tem nada que pegue, é só o tumulto mesmo, mas é só para vocês verem o que aconteceu, tá? Essas foram as imagens que foram liberadas até agora. Uma coisa chamou muita atenção. O suspeito de ter feito o crime do assassinato, ele foi morto pela polícia já no caminho da delegacia. E não faz sentido esse assassinato do criminoso, porque ele ia dizer quem era o mandante, ia chegar a um resultado mais fácil. E aí estão argumentando que a polícia está conivente. Tem uma reportagem do tio, o Conexão Política publicou, do tio do Fernando Villavicencio, dizendo que ele já estava sob risco e que esse risco ele já tinha alertado e a polícia estava deixando ele livre, ou seja, sem segurança nenhuma, e que ele tinha riscos sobre a vida dele, mas que não é o atual presidente que estava ameaçando a vida dele. A gente vai entender o porquê isso aqui. Vamos entender aqui nessa matéria do Metrópolis quem que era o Fernando Villavicencio. E para a gente entender quem era o Fernando Villavicencio, a gente vai começando a entender um pouco mais dessa rede muito estranha que aconteceu no Equador, tá? Fernando Villavicencio foi o candidato assassinado, tá? Morreu ontem, quarta-feira, em um atentado a tiros. Ele era sindicalista da empresa de petróleo do Equador. Então ele começou numa gestão mais de centro-esquerda. Depois que ele começou a atuar como sindicalista, ele começou a denunciar abusos que aconteciam e desvios de corrupção. E esses abusos e desvios de corrupção, ele fez muitas denúncias, em especial ao ex-presidente, tá? E o ex-presidente é o Rafael Correia. Então, apesar de estar em quinto lugar, as pessoas falam, mas por que
Ele foi assassinado, ele estava em quinto lugar. Não faz sentido. Ele não era o próximo, não era a pessoa que poderia, enfim, tá disputando as eleições ali. Por que em quinto lugar ele foi assassinado? Porque o algoz dele, a pessoa que ele tinha críticas, é o Rafael Correia, que é esse aqui, ó, que eu coloquei aqui para vocês. É o Rafael Correia. E o Rafael Correia, ele tinha muitas denúncias, ele acusou o ex-presidente de crimes contra a humanidade, crimes de corrupção, então ele tinha muitas coisas, e ele argumentava e dizia que tinha um dossiê contra a esquerda do Equador. O Rafael Correia é o representante da esquerda no Equador. E vamos entender, hoje o presidente é o Guilherme Lasso, tá? O Guilherme Lasso, que foi apoiado nessa foto aqui, você vê o presidente Bolsonaro batendo palmas lá, comemorando a vitória do Guilherme Lasso na posse dele. O Guilherme Lasso, ele é de direita. Vamos falar de economia. Isso aqui eu estou estudando porque tenho interesses no Equador. O que acontece em relação a interesses de estudos, tá? Eu estou fazendo alguns estudos, vocês sabem que eu sou mestre em comércio internacional pela Universidade de Miami. Então eu estou fazendo um estudo sobre os países da América do Sul e o Equador é um dos que fazem parte desse estudo. E aí a economia do Equador com o Guilherme Lasso, ela começou a ter evoluções significativas. O Guilherme Lasso, ele apresentou um resultado bem positivo em vários setores da economia, inclusive investimento estrangeiro, abriu o mercado. Ele estava fazendo um trabalho igual do Paulo Guedes aqui no Brasil. Só que a imprensa equatoriana estava destruiu a imagem do Guilherme Lasso, ataques o tempo todo. E aí, aqui entra um ponto crítico aqui da história do Equador. Por quê? Porque depois de muitos ataques da imprensa, o Guilherme Lasso e os apoiadores do Guilherme Lasso acusam que o Congresso, lá, a Assembleia Nacional Legislativa lá do Equador, que é o Congresso Nacional do Equador, eles já estavam muito viciados, sabe? Deputados fisiológicos que se vendiam, que vinham viciados pelo ex-presidente, que era de esquerda. E aí, nessa denúncia, resolveram criar um sistema, os deputados, tá, em sua grande maioria de esquerda, criar um sistema onde iam fazer um impeachment do Guilherme Lasso. E aí, no primeiro dia de reunião do impeachment, o Guilherme Lasso dissolveu, foi lá e falou, não, acaba com isso aqui. Mandou todo mundo embora, acabou com todos os deputados e senadores. Dissolveu, se é que tinha Senado, eu acho que não tinha Senado. Os deputados, todos os deputados lá no Equador, dissolveu todo mundo. Dissolveu, acabou. Isso aí foi a pá de cal que a imprensa precisava para acabar de destruir o Guilherme Lasso como ditador, cara totalmente autoritário, dissolveu o Congresso. E aí ele pediu novas eleições, estão marcadas as novas eleições, e ele não vai concorrer e nem tem um sucessor, tá? Então ele não vai concorrer. E quem estava liderando, tá? Quem é o líder, no caso aqui, do Equador? O Rafael Correia não está concorrendo, lembra o de esquerda, o Rafael Correia? Mas o Rafael Correia deixou uma sucessora, que é a Luísa Gonzalez, tá? A Luísa Gonzalez é a mais forte, tá na frente das pesquisas no Equador. Ela é quem está à frente das pesquisas. E aí tem um pequeno detalhe. Adivinha aqui no Brasil quem é a turma que apoia a Luísa Gonzalez? Pois é, a galera do PCdoB. PCdoB. Eleições do Equador tem candidata de esquerda na liderança e a grande cotada para ganhar a eleição no Equador é a Luísa Gonzalez, candidata de esquerda. E aí,
Por que eu volto na matéria do Metrópolis? O Fernando Villavicencio, que foi quem foi assassinado ontem, ele anunciava que tinha provas cabais contra a esquerda do Equador. Provas pesadas contra a esquerda do Equador, que podia, inclusive, estar prejudicando o candidato. Isso aqui quem argumenta são apoiadores do Guilherme Lasso, lá no Equador. E aí, aqui eu vou ter que colocar um comentário que me chamou muito a atenção aqui, da Bárbara Marcelo, tá? No jornal Metrópolis ela fez o comentário. Zema e Tarcísio que se cuidem se forem candidatos. Não podemos esquecer da morte do Eduardo Campos e da tentativa de homicídio do presidente Bolsonaro. O irmão do Eduardo afirmou na semana passada que viu um possível assassinato do ex-governador e que quer a abertura das investigações. Então, o que a gente chega aqui de contexto aqui? Eu sei que foi um pouco mais explicativo aqui. O candidato foi assassinado. Ele era um candidato de centro-direita. A direita, que é o Guilherme Lasso, não estava na liderança, não vai concorrer. Foi feita a dissolução do parlamento. O próprio Fernando, que foi assassinado, é um ex-deputado que deixou de ser deputado por causa da dissolução do parlamento. Da dissolução do parlamento. A Luísa Gonzalez, que é a candidata do partido de esquerda, também era deputada, foi dissolvida, tá? Então deixou de ser deputada. E aí, o Fernando Villavicencio, apesar de estar em quinto lugar, ele vinha crescendo com as denúncias de corrupção. Então ele via que quanto mais ele denunciava a corrupção, mais ele vinha crescendo. E aí, ele mexeu na ferida. E aí, meu amigo, fica a seu critério o entendimento aí sobre o que está acontecendo ou não no Equador. Mas aí, por que eu peguei o comentário da menina que falou do Zema e do Tarcísio? Bora falar sobre isso. Olha só, a queima, o assassinato de Romeu Zema já começou na sua reputação. O assassinato de reputação, a queima de reputação, com a distorção de uma fala que não tem nada a ver, dizendo que ele quer um movimento separatista, que ele é contra o Nordeste, que nordestino que se preza não vota em Zema. Teve uma matéria jornalística que diz que Zema é um imbecil, um idiota, roceiro, a palavra que usou é esse, roceiro e caipira, e que quem é do Nordeste nunca deveria votar num homem desse. Pois é, já começa assim. E aí se um cara desse começa a despontar, a gente sabe o risco que o Brasil é. Olha só essa matéria do estado de Minas. Zema despenca em ranking digital após fala sobre o Nordeste. Eu já falei para vocês aqui o teor da fala de Zema. Zema, em momento algum, buscou ofender os nossos irmãos nordestinos. De jeito nenhum. Mas a narrativa da imprensa é no sentido de destruir a imagem de Zema. Olha a matéria da revista O Antagonista. Olha a turma sorridente aqui dos governadores do Nordeste que fizeram exatamente o que o Zema fez. Criaram um consórcio do Nordeste. Mas o Sul não pode criar o consórcio. Sabe o que a gente quase que entende mesmo? A gente entende que existe duas mentalidades. Uma mentalidade de esquerda no Nordeste e uma mentalidade centro-oeste, sul, sudeste de direita. Isso aí, eu estou falando de posicionamento, o que se reflete nas urnas. E aí, matéria do antagonista aqui, essa é a turma do Nordeste, de esquerda, que odeia o Zema. Todo mundo odeia o Zema. Em 2019, Flávio Dino, Camilo Santana e Rui Costa criaram um consórcio do Nordeste para se contrapor a abuso do governo federal. Ninguém foi chamado de xenofóbico, ninguém falou que era separatista, ninguém falou que era o Nordeste contra o Sul. Você entende como eles trabalham com narrativa? Dá uma outra olhada aqui de Tarcísio. Gestão Tarcísio pode prejudicar alunos de São Paulo no Enem e transformar professores em robôs. Olha só o quanto o Tarcísio é mau. Olha a cara de mal do Tarcísio nessa imagem. Como o Tarcísio é um cara ruim. Se você observar por essa imagem aqui, se você observar que ele vai prejudicar os pobres alunos. Não.
Tarcísio vai colocar educação financeira nas escolas. Isso não é prejudicar aluno, não. É melhor do que a educação sexual, em que você vê vídeo de professor simulando sexo oral em aluno. Tá circulando nas redes, vocês viram. Se vocês viram isso, em 2019 aconteceu, teve uma filmagem onde uma professora simulou para mostrar para os alunos o que é educação sexual, num tom jocoso ainda. Peraí, vamos fazer as comparações. Tá? Tarcísio falou, não, aqui em São Paulo não vai ter doutrinação, vai ter educação financeira, aqui nós vamos implementar estudo digital, os livros nós não vamos gastar, vai ser livro digital, eu não quero os livros do governo federal, e não quer o livro do governo federal, opa, então esse cara é um monstro, afinal, não vamos poder doutrinar as crianças. Aí você vai falar, olha o Santo falando mentira, falar que não é questão de doutrinação. Dá uma olhada no que o Glauco Braido postou aqui. Eu sei que você não gosta muito quando eu coloco vídeos desse aqui, mas presta atenção. Um monte de coisa que nós temos que discutir dentro da escola, porque a criança pode mudar a cabeça do pai. O pai tem mais dificuldade de mudar a cabeça de uma criança do que a criança na cabeça do pai, se a criança for orientada para isso. Não precisa mais do que essa frase. Uma criança tem a capacidade de mudar a cabeça do pai se a criança for orientada para isso. Glauco Braido escreve aqui, pais, fiquem atentos, querem doutrinar seus filhos. Doutrinação em sala de aula. Lula deixa claro que caso a criança for orientada em sala de aula, ela pode mudar a cabeça dos pais. Mais uma vez, a máscara cai e o objetivo petista é claro, doutrinar as futuras gerações com ideias esquerdistas e divulgar a cultura woke. É isso, é isso. Em vez de implementar educação financeira para a economia brasileira bombar, em vez de implementar legislação para que as crianças saibam os seus direitos quando se tornarem adultas, em vez de implementar estudos que vão evoluir, vão implementar essa cultura woke, essa cultura que não faz sentido, a doutrinação dentro de sala de aula. E aí, quem é o atacado é o Tarcísio de Freitas. Vocês entendem? E aí, primeiro começa com a queima de reputação. Vamos destruir a imagem de todos aqueles que podem ser opositores ao sistema. Mas, se não der, aí vocês já sabem o que pode acontecer. É assim que funciona o Brasil, é assim que funciona o mundo. Isso aqui é uma coisa do mundo, o mundo está assim. O que eu acabei de trazer para vocês aconteceu no Equador, vocês viram que absurdo. Lá teve dissolução de assembleia, lá teve tentativa de retirar o presidente no impeachment, um impeachment sem seguir os ditames legais. Você entende que, sabe, a política é isso. E se você pegar livros, pode pegar livros como, por exemplo, o do Garchagen, não acredite no Estado, você vai ver que desde a época antiga, desde Roma até o Brasil Império, a política é isso, não muda. Você entende? É um grupo no poder e outro grupo tentando tomar o poder para ficar no poder. É assim que funciona. E aí, às vezes, a situação é suja, eles fazem de forma suja, e sabe, poucas as democracias que realmente não são relativas e que realmente atendem aos anseios do povo. E quando a democracia chega nesse contexto, o país vai para frente. Certo? Grande abraço, fiquem com Deus. Até o próximo editorial. Se tiver algum equívoco meu, porque a gente estuda, a gente traz o conteúdo do Equador e tudo, a gente é falho, a gente não é um ser humano infalível não. Então se tiver falha, coloca no comentário, não é problema nenhum para mim corrigir isso aqui, eu não sou dono da verdade, eu estou aprendendo com vocês a cada momento, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.